Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação do grande filósofo Sócrates. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Não se pode deixar de lado que os ataques recentes ao judiciário parecem mais uma manobra para distrair a opinião pública dos inúmeros e variados problemas que surgem no dia a dia no território brasileiro. É uma tática usual dos governantes. Não é o judiciário o foco radical dos problemas brasileiros, mas sim, num todo, ou seja, desde o executivo, passando pelo legislativo, vindo a desaguar consequentemente no judiciário. E o problema não pode ser atacado por esse lado, uma vez que o princípio básico da democracia é a hegemonia dos poderes constituídos. Os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, são independentes e assim devem continuar. É humanamente impossível pensar na quebra dessa independência. Significa que o legislativo não pode interferir no executivo e no judiciário, o mesmo acontecendo com esses poderes perante o legislativo. A questão é que são criadas leis absurdas, inconstitucionais, e uma vez colocadas à mercê do judiciário, este sente-se até impotente para aplicar determinadas normas que são edificadas visando sempre algum interesse que não se sabe lá qual seja. A Lei 9.034/96 é um exemplo claro de sofisticação exacerbada, mas que se torna inconstitucional, uma vez que tolhe um dos princípios básicos do sistema ideal que vivemos, que é a democracia. Essa famigerada lei traz em seu bojo o caráter do tribunal de exceção, pois engaveta o processo no tocante às provas dos autos, impedindo sua publicidade. Ora, esse instituto, então, resta aniquilado diante da proposta do Executivo. Ademais, dilacera o regime inicial do cumprimento da pena. Em contraposição à lei dos crimes hediondos, cujo regime inicial de pena é o fechado. Entretanto, o judiciário não tomou providências radicais contra quem quer que seja, e é o normal. Não pode interferir no poder legislativo. Afinal, o regime desse país é o da democracia, ou não é? No programa de hoje, vamos acompanhar a palestra do excelente ministro Paulo de Tarso Sanseverino sobre a jurisprudência empresarial do Superior Tribunal de Justiça e os recursos repetitivos. Palestra essa ocorrida nos dias 9 e 10 de novembro, próximo passado, em São Paulo, no 8º Congresso Internacional de Direito Empresarial. Participaram também deste evento o nobre e culto advogado Dr. Modesto Carvalhosa, excelente jurista, ministra Nancy Andrighi e demais operadores do direito que deram realce e engrandeceram sobremaneira ao empreendimento jurídico. Um excelente evento na área do direito empresarial, já é um evento tradicional e que discute temas bastante atuais do direito empresarial em geral e do direito em si no Brasil. Tivemos uma palestra sobre compliance com o professor Carvalhosa, discutindo a questão da corrupção aqui no Brasil e as soluções jurídicas para isso. E de outro lado, agora a minha participação
é na área dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, na área do direito empresarial, analisando os institutos estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil, o recurso repetitivo, o incidente e assunção de competência, o IRDR, enfim, e a sua aplicação no direito empresarial e, principalmente, a jurisprudência que vem sendo formada pelo STJ nessa área nos últimos 10 anos. Agora nós também a participação do ministro Sanseverino, da ministra Nancy Andrighi, que vão falar sobre as atualizações do Código de Processo Civil. Essa é uma visão muito importante de ministro do Tribunal Superior, fundamental para a cidadania. E eu acho que está muito bem, a minha participação foi bastante discutida aí no plenário, sobre a questão de compliance e sua aplicação às empresas estatais e as envolvidas na Operação Lava Jato. Eu acho que está indo muito auspiciosamente esse evento, como todos os anos ocorre, que eu fico muito orgulhoso de participar dele. A abordagem que eu fui honrosamente convidada para falar é a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Como nós temos uma legislação nova no direito processual civil brasileiro, existem muitas inovações que podem ser aproveitadas na lei de recuperação e falência e trarão muitos benefícios, como também tem disposições legais que não poderão ser aplicadas. Então a minha abordagem vai ser mais de natureza prática, de contagem de prazos, de participação do advogado fazer sustentação oral, de prazo de cômputo para interposição de recursos, tudo em comparação com a lei de recuperação. No Brasil, segundo dados oficiais da OAB, nós temos mais de 1.300 faculdades de direito no Brasil, formando novos bacharéis em direito e futuros advogados. E nós temos, consequentemente, um aumento crescente da demanda. Essa demanda é todo esse número de advogados. Então, esse é um problema. E, com isso, nós temos que analisar os instrumentos oferecidos pelo novo CPC de 2015 para o novo CPC. É uma boa codificação, ele faz uma nova sistematização do nosso processo civil com dois grandes destaques. Primeiro, a valorização que ele dá da mediação e da conciliação. E aqui a ministra Nancy talvez seja a maior autoridade brasileira exatamente nessa área de mediação e conciliação. E, de outro lado, a preocupação que teve com os casos repetitivos. E é exatamente a partir daqui que se começa a formar uma nova cultura dentro do direito brasileiro, que é a cultura de respeito aos precedentes, a verticalização do poder judiciário, interligados entre si, que são os recursos especiais repetitivos, o incidente de assunção de competência, o IRDR e a reclamação. Tá? Começo pelos recursos especiais repetitivos. Claro, temos também a repercussão geral no Supremo, que é um recurso especial também, mas recurso extraordinário repetitivo também, centenas ou milhares de demandas com o mesmo objeto. Isso tem sido muito frequente no Poder Judiciário, tanto na área do direito público como no direito privado. No direito público nós temos as questões envolvendo tributos, servidores públicos, bancos, telefonia, previdência privada, até mesmo energia elétrica e etc. E aqui realmente um dos problemas das demandas repetitivas é o problema, tem vários problemas. Tem o problema de todo o afogamento da máquina judiciária, mas também tem o problema da previsibilidade das decisões judiciais, segurança jurídica. Sobe para o tribunal, cai com câmaras, com turmas diferentes. São mantidas as decisões e não é recebido recurso especial. Transita em julgado as duas. A sensação de injustiça daquele que teve julgado improcedente a sua pretensão é incomensurável. Então é um dos pontos relevantes da questão da preocupação com as demandas repetitivas, os casos repetitivos e, consequentemente, com os recursos repetitivos. Vou dar só um exemplo, esse é da minha relatoria, que foi um dos primeiros processos repetitivos que eu trabalhei no STJ.
Esse caso específico, bom, primeiro, o que é um credit score? Dá a explicar que é o score de crédito, quando um consumidor pede um financiamento, e aí se estabelece milhares de processos em tramitação aqui no Rio Grande do Sul. Nós chegava a 200 mil processos. E o problema imediato hoje é que nós temos 28 mil hoje. Ok, e qual é a minha ajuda? É que nós monitoramos e localizamos 2 recursos especiais no seu gabinete e queremos ver a possibilidade de afetação como recurso repetitivo. Então, acabei julgando, né? Os recursos repetitivos, eles não foram criados pelo novo CPC. Na verdade, a regulamentação deles foi feita em 2008, e através de uma modificação, o acréscimo do artigo 543C do CPC de 73. O novo Código de Processo Civil, o grande mérito dele, foi um aperfeiçoamento daquele sistema que havia. Esse trabalho é feito fundamentalmente pelos tribunais de segundo grau. Nós temos vinculados ao STJ 32 tribunais de segundo grau, 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal, que é o tribunal de origem da ministra Nancy, e 5 tribunais regionais, feito encaminhamento para o STJ, e aí é distribuído a um relator. O relator, então, vai proceder à afetação do tema, evidentemente, se entender que está adequado. Atualmente, eu estou lá na presidência da comissão do NUGEP do STJ, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes. Eu, a ministra Suzete e o ministro Schietti, e mais o ministro Paulo Moura Ribeiro. E aí, o processo, quando chega como RRC, ele vai para essa comissão e se faz uma análise exatamente da adequação do processo para aquele tema que está sendo. O relator é que vai ser responsável pela afetação. Pelo Código de Processo Civil, o relator pode afetar diretamente o processo. Nós modificamos o regimento interno do tribunal 2 anos depois, quando vai ser feito o julgamento do recurso, diga, olha, isso aqui eu acho que não é um caso de repetitivo, a matéria não está madura, enfim, pode ter algum problema. Foi implantado a afetação virtual, semelhante ao plenário eletrônico do Supremo Tribunal Federal. No momento da afetação, regra lá no STJ, porque muitas vezes a questão afetada não é uma questão central do processo, mas é uma questão lateral. Só os advogados das partes, mas também outros advogados de pessoas que vão ser afetadas pela decisão, entidades interessadas, então, lá, consumidor, bancos, etc., e também até pessoas que não são advogados. Eu tive a oportunidade de realizar uma audiência pública no caso da corretagem, da comissão de corretagem, nesse caso, o processamento. E aí descobri que eu tinha colocado a mão num abelheiro, porque simplesmente existe no Brasil em torno de 400 mil corretores de imóveis, não imaginei que fosse tanto, que seriam afetados pela decisão, né? E aí, então, em função disso, eu acabei realizando uma audiência pública que foi extremamente interessante. E aí tem os interessados de um lado, de outro, enfim, dos consumidores, das construtoras, dos corretores, federação, sindicato. Tinha um economista, o Gustavo Franco, enfim, várias pessoas falando sobre os assuntos. No final da audiência pública, o procurador da República, que tinha lançado o parecer no processo, ele olhou para mim e disse, olha, ministro, se eu tivesse assistido a audiência pública antes, meu parecer teria sido diferente. Exatamente porque a audiência pública dá um amplo debate, realmente permite um contraditório muito amplo e democratiza todo o processo de discussão. Depois, a decisão do repetitivo, uma preocupação muito grande que se fique preso exatamente ao tema que foi, ou seja, não é caso de recurso repetitivo, mas a questão é jurídica e socialmente, economicamente, extremamente relevante. Nesse caso, então, como é que se opera a sucessão do cônjuge casado no regime de separação de bens, especialmente quando se planeja a sucessão empresarial. Tem uma outra discussão, o prazo prescricional na responsabilidade contratual. É uma lacuna do Código, é 3 anos ou 10 anos.
segue o prazo prescricional de 3 anos da reparação dos danos ou é o prazo geral de 10 anos para as ações pessoais? Questão extremamente relevante. E aí o ministro Salomão pediu vista, porque existe uma divergência entre as duas turmas, a terceira e a quarta turma, a respeito da matéria e a verificação se vai fazer o ajuste de precedentes qualificados. O histórico dele, a origem histórica, é exatamente o regimento interno do STJ, que desde a origem tem essa previsão. A rigor, quando existe divergência entre as duas turmas, o remédio seria os embargos de divergência. Os senhores que são advogados sabem melhor do que eu que é extremamente difícil que seja conhecido uns embargos de divergência, e mais difícil ainda que seja provido. Acontece, mas é mais raro. Ele estabelece essa regra, vale para os tribunais de 2º grau e vale para os tribunais superiores. Lá no STJ está se fazendo uma distinção do incidente de assunção de competência previsto no regimento, que continuaria em vigor, e que seria diferente do incidente de assunção de competência previsto no CPC, que tem um rito próprio, e aí vai ter uma eficácia vinculativa também especial, que é previsto no 976. Esse, sim, é uma inovação do Código. Existem questões, existem matérias que são de interesse local, de interesse do Estado. Então, de um lado, questões que envolvem servidores públicos municipais, estaduais, etc. São questões que vai envolver interpretação de legislação local, nem cabe, são por delegação da presidente do STJ, a ministra Laurita. Então, por exemplo, só teve um caso em que eu fiz a suspensão em todo o país, que era um caso envolvendo, lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os simuladores de direção, em que se discute a legalidade da resolução do CONTRAN que implantou esses simuladores. E aí, nesse caso, havia pedido dos dois lados que suspendesse. Aí eu acabei suspendendo em todo o país, já foi julgado o IRDR lá no tribunal. Agora, tem casos de IRDR de decisões de juizados especiais. Aí é complexo, inclusive de juizado especial federal. Como não cabe recurso especial, como é que vai se fazer a suspensão em todo o Brasil se depois não vai subir o recurso especial? De todo modo, é interessante, até só para chamar a atenção dos senhores, que o IRDR está criando uma autonomia em relação ao recurso especial. A eficácia da decisão é importante, tem a questão da tutela de evidência, que é a menina dos olhos do ministro Fux, tem a possibilidade da sentença liminar de improcedência, dispensa de remessa necessária, dispensa de caução, a possibilidade de decisões monocráticas nos tribunais de 2º grau, tanto para negar seguimento como para dar provimento ao recurso, a possibilidade de desistência da demanda sem ônus, o processo ficou suspenso, o repetitivo foi julgado contrariamente à pretensão do demandante, e aí a possibilidade, então, de desistência sem ônus, e especialmente a reclamação, né? Seria a cereja do bolo da verticalização, é a reclamação, ou seja, decisões contrárias a repetitivos, decisões contrárias ao incidente de assunção de competência, permitem uma reclamação diretamente, ou seja, além daquelas hipóteses de reclamação que nós já tínhamos, foram acrescentadas algumas. A súmula vinculante, os casos repetitivos, abrangendo os recursos repetitivos do STF, do STJ, e também o IRDR dos tribunais de 2º grau, e o incidente de assunção de competência. Então, a possibilidade de reclamação realmente deixa bem clara a verticalização, a vinculação das instâncias superiores a esses precedentes qualificados nos tribunais de 2º grau. E a grande questão, então, quais são esses precedentes? E principalmente, então, no que nos interessa aqui, na área do direito empresarial. Quais são os principais precedentes qualificados na área do direito empresarial? Eu vou destacar, fiz uma pesquisa nos últimos 10 anos, né, desde 2008, 9 anos, destacando, então, em algumas áreas: direito bancário, cambiário, bancos de dados, imobiliário, recuperação, seguro. Começo apenas por amostragem, né?
Começo exatamente pelo direito bancário. E aqui, logo depois, STJ, tem lá uma página dos repetitivos, e o número está quase em quase 1.000 temas já afetados ao longo da história do STJ. E apenas nesse processo aqui, nós tivemos, não vou contar aqui, mas foi de 24 a 36, né? Todos os vários temas envolvendo ações revisionais de contratos bancários. Então, só para exemplificar, o resultado todos conhecem, e ali está o número desse recurso especial. Foi o primeiro, talvez grande repetitivo, julgado pela seção de direito privado, tentando uniformizar, então, as principais questões nessa área das revisionais de contratos bancários. Também aqui, aí eu cito um precedente bem recente do STJ, do início deste ano, do ministro Marco Buzzi. O julgamento foi concluído no início do ano, e ele observou uma sutileza muito curiosa, que, a partir lá da interpretação do Código Civil, que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. E é uma questão muito interessante, e ele se deu conta exatamente desse aspecto. Qual é a relevância? A maioria dos contratos de conta corrente, nenhum dos senhores vai se lembrar, o último contrato de conta corrente que assinou com o banco. Eles são renovados automaticamente e esquecem que não tem contrato, né? Então, é uma relação. Ou seja, é vedada a pactuação, ainda no direito bancário, e um tema de responsabilidade civil. Esse é do ministro Salomão, e foi exatamente a questão da responsabilidade objetiva dos bancos. Aqui eu também cito, são 2 repetitivos, e aqui o interessante é que, eventualmente, se transforma a decisão do repetitivo, o tema que foi afetado, e a decisão, a tese, estão tendo maior publicidade no meio jurídico. Então, se faz esse tipo de solução. A ministra Nancy é uma crítica dessa solução, né? Mas tem se utilizado. Atualmente, até tem se usado menos do que se usava anteriormente. Até aquele primeiro repetitivo que eu mencionei, tem várias súmulas decorrentes dele, para efeito de incidente de assunção de competência. Também no direito cambiário, do ministro Raul Araújo, e aqui é um tema envolvendo prescrição, que é um tema objetivo, tem sido recorrentes no STJ. Eu já falei na questão da responsabilidade contratual, extracontratual, aqui mais um tema de prescrição da cédula de crédito rural. Então, aqui até o grande mérito nessa área foi do ministro Benetti. O ministro Benetti, quando era presidente da 2ª sessão do STJ, ele fez um trabalho extraordinário na área dos recursos repetitivos. E ele teve uma ideia muito interessante de fazer um trabalho de inteligência. A identificação das principais teses, dos principais temas repetitivos no STJ, e aí ele pedia lá para o setor do tribunal encarregado dessa matéria, e aí depois ele fazia uma reunião com os ministros e fez a distribuição dos principais temas, usado nessa súmula 581 de 2016, a respeito do prosseguimento das ações e execuções com a formação de precedentes qualificados na área de direito empresarial. Não começou com os repetitivos. Aqui está o ministro Rui Rosário, que é um dos grandes ministros da história do STJ. Muito obrigado. O direito é o instrumento de realização de justiça. O direito concretiza as normas reguladoras dos comportamentos humanos tendentes à realização da justiça. Mas há que se observar que nem sempre o direito realiza a justiça. Portanto, preserva-se o fato de que o direito é sempre jurídico, mas nem sempre é justo. Não obstante, a justiça seja um atributo imanente do homem, como o sentimento do certo e do errado, do bem e do mal.
No intervalo de hoje, eu vou falar sobre a não conquista de algo muito desejado para o que a criança se preparou. Quando essas situações acontecem, a frustração é inevitável. Nesta hora, é importante conversar sobre o ocorrido, sem acusar o ambiente, os erros que a criança cometeu ou outras pessoas pelo que aconteceu com seu filho. Mas aproveitar a situação para que a criança adquira novos aprendizados sobre si e seus comportamentos, ajudando a criança a refletir sobre o que foi que a levou a ter este resultado indesejado, o que poderia ser feito numa outra situação para que ela conseguisse o que tanto queria. Essa abordagem ajuda no sentido de levar a criança a aproveitar o insucesso para aprender sobre os seus recursos internos, condições emocionais e intelectuais na relação com o ambiente que a cerca. Se essa reflexão fez algum sentido para você e necessitar esclarecer alguns pontos, acesse o e-mail que consta no rodapé dessa imagem e terei o maior prazer em ajudar sem custo algum. Obrigada a todos e até o próximo domingo. Homenageio os participantes na pessoa do professor Modesto Carvalhosa, que me dá muita honra e muito nervosismo de falar em frente de Vossa Excelência. E, para não deixar nós, mulheres diferenciadas, eu homenageio e cumprimento todos na pessoa da colega doutora Patrícia. A minha incumbência, recebi com muita honra e alegria o convite para participar desse 8º Congresso Internacional organizado pelo Instituto Nacional de Recuperação Judicial Empresarial, cujo objetivo é apresentar diferentes panoramas. Eu queria ter estado na parte da manhã aqui, lhes falar. Eu manifesto a minha satisfação de fazer parte de um evento que conta com a presença dos mais gabaritados estudiosos e profissionais. E é importante ressaltar que a subsidiariedade da aplicação das normas processuais codificadas é prevista no processo civil, constitui uma fonte de incidência subsidiária e supletiva aos processos de falência e recuperação. Muito embora não se desconheça a histórica controverso sistema de falências e recuperação, pensado sob a ótica do Código de 73, não seja afetado negativamente por eventuais descasamentos ou incongruências causadas pela nova legislação processual civil. Cumpre tecer algumas considerações sobre a modificação da contagem dos prazos, que isso pode se refletir diretamente na lei de recuperação. Como se disse, a regra geral instituída pelo artigo 219 do Código de Processo Civil, a contagem de prazos em dias computar-se-ão apenas os dias úteis. Veja-se que essa disposição legal refere-se unicamente aos prazos estabelecidos. Encerro o programa de hoje com a seguinte reflexão: o justo é tranquilíssimo, o injusto é sempre muito solícito.